Proclamação: toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que usar contra mim, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Carta de ensino: o que a palavra de Deus fará para si, parte 2. Como a fé vem, de Derek Prince. O impacto da palavra de Deus nas nossas vidas pode ser dinâmico, se nos alinharmos com as suas promessas e condições. Nessa série de 6 partes sobre o tema O que a palavra de Deus fará para si, estudaremos aspectos específicos do que a palavra de Deus produzirá em nós. Na primeira carta, aprendemos sobre a natureza da palavra de Deus. Descobrimos que é viva, enérgica e penetrante. Além disso, observamos como a palavra de Deus e o Espírito de Deus se complementam. Ao trabalharem juntos, a palavra e o Espírito incorporam o pleno poder criativo de Deus. Na nossa primeira lição, apontei que os resultados produzidos em nós pela palavra de Deus dependerão da maneira como respondermos a essa palavra. Para receber os resultados que Deus deseja, devemos deixar de lado a imundície e a iniquidade e recebê-la com humildade. Devemos tratar a palavra de Deus como uma mensagem para nós do próprio Deus, muito superior a uma mensagem de origem meramente humana. Como a fé vem? Nesta parte da nossa série, destacaremos o primeiro resultado específico que a palavra de Deus produzirá em si. Esse resultado é fé. Para começar, irei compartilhar consigo como eu mesmo aprendi esta lição. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto servia como auxiliar hospitalar das forças britânicas no norte da África, fiquei doente. Enquanto fiquei no hospital mês após mês, comecei a perceber que os médicos não tinham meio de me curar naquele clima e naquelas condições do norte da África. Pouco antes desse internamento, conheci o Senhor de uma maneira pessoal. Pela minha conversão, comecei a acreditar que a Bíblia era realmente a palavra de Deus. Mesmo assim, ainda havia muitos conceitos e verdades na Bíblia que ainda não entendia. Então, enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital semana após semana, mês após mês, realmente mergulhei no que John Bunyan chama de pântano do desânimo, o vale escuro e solitário do desespero. Durante essa longa e prolongada estadia no hospital, fiquei a pensar: sei que se eu tivesse fé que Deus me curaria, Ele me curaria. No entanto, o próximo pensamento que sempre se seguiu era: mas eu não tenho fé. Em essência, fazer essa afirmação, não tenho fé, removeu toda a esperança de cura para mim e fez-me mergulhar de volta no vale do desespero. Mas um dia, quando eu estava sentado na cama com a Bíblia apoiada nos joelhos, um brilhante e penetrante raio de luz de Deus penetrou naquela escuridão. A revelação que ele deu trouxe uma enorme esperança para mim. Gostaria de saber onde veio esse raio de luz. Veio do 10º capítulo de Romanos, o 17º versículo, a passagem que Deus iluminou enquanto eu estava lá, a olhar para a minha Bíblia. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ao ler este versículo, 2 palavras saltaram da página para mim. A fé vem, repeti essas palavras várias vezes. A fé vem, a fé vem. Deus estava a dizer-me que se não tivesse fé, poderia adquiri-la. Isto é o que ele estava a mostrar-me. Há um caminho pelo qual a fé virá. Quando voltei a ler este versículo repetidas vezes, analisei o que estava a dizer. Vou compartilhar consigo o que comecei a entender. Dos tratos de Deus conosco, ele leva-nos à fé por 3 etapas sucessivas. Etapa 1, a palavra de Deus. Precisamos de ter acesso à palavra de Deus. Etapa 2, ouvir. Precisamos de ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Temos de abrir todo o nosso coração e mente. Temos de ouvir o que Deus nos está a dizer, ao ponto de esquecermos de todo o resto. Temos de permitir que Deus fale conosco através da sua palavra. Etapa 3, fé. Como resultado desse processo de ouvir, a fé vem.
Estas são as 3 etapas: a palavra de Deus, ouvir e então a fé. Quero encorajá-lo ao dizer que, se seguir esse processo, o resultado será garantido. Se não tem fé, se está a lutar pela fé naquele vale sombrio e solitário, quero dizer-lhe esta verdade surpreendente: a fé vem. Uma palavra profundamente pessoal. Com essa palavra descoberta, agora vamos explorar mais um aspecto desse versículo. Precisa de saber que a palavra usada para a palavra de Cristo é a palavra grega rema. Dos meus muitos anos de estudo de grego, aprendi que a palavra rema significa especificamente uma palavra que é falada. Essa verdade é óbvia quando olha para as seguintes palavras neste versículo: ouvir pela palavra. O significado torna-se óbvio, porque se uma palavra não é dita, não pode ouvi-la. Portanto, esse princípio não tem a ver com simplesmente ler a sua Bíblia e ver marcas pretas em papel branco à sua frente. De alguma forma, essas marcas negras devem ser transformadas numa voz que possa ouvir. A fé vem pelo ouvir, não apenas por ler a Bíblia. O que é capaz de transformar essas marcas negras numa voz viva que fala consigo pessoalmente? A resposta é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vivifica a palavra de Deus, ele a torna real e pessoal para si. Ao ouvir a palavra transmitida e dada a si pelo Espírito Santo, a fé vem. O Espírito Santo é tão sábio, ele sabe exatamente a palavra de que necessita a qualquer momento. Ele direciona-o para a palavra de Deus e, em seguida, faz com que ela se torne viva para si. Quando isso acontece, pode ouvir a própria voz do Deus vivo e falar consigo através dessa palavra. Ao ouvir essa voz, a fé vem. Fé para o que precisa e para o que Deus quer que tenha naquele momento. Uma mensagem de Deus. Neste ponto da nossa lição, quero dar-lhe um dos mais belos exemplos nas Escrituras de como a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vamos olhar para a vida da Virgem Maria. Tenho a certeza de que a história é familiar para si. Ela estava a morar na pequena vila de Nazaré e um dia um anjo apareceu-lhe com uma mensagem de Deus. Vamos ler apenas uma parte desse incidente em Lucas 1, a começar no versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum, se sou virgem? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 30 a 38. Alguns podem discordar da minha avaliação, mas acredito que esse incidente é a chave do milagre mais notável que já aconteceu na experiência da humanidade. Quando a Virgem Maria experimentou o nascimento de Jesus, ela fez parte de um dos maiores milagres que já ocorreu. Veremos isso mais claramente na sessão a seguir, quando mostro como Maria conseguiu receber esse grande milagre. Primeiro de tudo, o anjo veio com uma palavra rema de Deus. Lembre-se de que rema é definido como uma palavra falada. Essa palavra era algo que Maria nunca teria orado por si mesma. Ela provavelmente nunca teria sonhado com isso. Como Maria era uma mulher solteira naquele momento, essas palavras de Deus não teriam entrado na sua mente. Só podemos concluir, então, que a iniciativa desta palavra estava com Deus. O propósito de Deus para ela era muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado ou elaborado para si mesma. O plano de Deus chegou a ela na forma de uma palavra rema, isto é, uma palavra falada. No primeiro passo dessa experiência, como é que Maria respondeu a essa palavra?
antes de mais nada, ela recebeu. Ela abriu o coração. Ela não resistiu. Ela não discutiu. Ela não protestou que seria impossível. Ela simplesmente disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria abriu seu coração à palavra rema de Deus, a sua palavra falada. No segundo passo da sua experiência, o que aconteceu depois de Maria ter recebido essa palavra? A fé foi-lhe concedida. Lembra-se do que Romanos 10:17 afirmou? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando abrimos os nossos corações e permitimos que a palavra de Deus se enraize em nós, a fé é nos concedida. Na terceira etapa da sua experiência, qual foi o resultado da resposta receptiva de Maria? A sua fé libertou o poder de realizar o milagre que estava na palavra que Deus lhe tinha dado. O anjo disse: para Deus nada é impossível. A tradução literal grega desse versículo diz: nenhuma palavra falada de Deus será nula de poder. Dito de outra maneira, e torná-lo positivo. Toda palavra falada de Deus contém nela o poder da sua própria realização. Isso significa que quando recebemos uma palavra de Deus, ela transmite fé. Por sua vez, a nossa fé liberta o poder milagroso de Deus contido nessa palavra. Responder em fé. A história da Virgem Maria é um exemplo muito bonito e perfeito de como a fé vem. A fé vem através da palavra rema, uma que o Espírito Santo vivifica para nós. O que é que isso significa? O Espírito Santo torna essa palavra viva, real e pessoal. Ao recebermos essa palavra, ela transmite fé. A nossa resposta de fé liberta então o poder na palavra que Deus nos dá. Esta libertação permite que a palavra de Deus cumpra o que prometeu. Toda a palavra falada de Deus que nos chega diretamente de Deus contém nela o poder de sua própria realização. Ao encerrarmos esta mensagem, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por que é que a fé é tão importante? A resposta a essa pergunta está declarada em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus exige fé e ele não altera a sua exigência, mas felizmente o Senhor é muito gentil e misericordioso conosco. Ele mostra-nos como receber a fé que exige. Ele torna essa fé disponível para nós e assim permite-nos cumprir as suas exigências. Faça isto a sua resposta. Como vem a fé? Vamos recapitular este processo mais uma vez ao fecharmos esta mensagem. Aqui estão os 3 passos para garantir que a fé vem. Passo 1. A fé vem por ouvir a palavra que Deus lhe fala. Passo 2. O Espírito Santo torna essa palavra individual e pessoal para si. Passo 3. Se receber esta palavra, ela lhe dará fé. Qual é o resultado final destes passos? A sua resposta de fé, então liberta o poder que está na palavra de Deus para realizar o que ele promete. Já alguma vez deu esses passos? Gostaria de responder agora mesmo, quando encerrarmos esta mensagem? Se estiver pronto para fazer isso, faça da seguinte oração a sua própria expressão de fé. Senhor, por favor, fale a sua palavra rema comigo. Estou a dar-lhe ouvidos para ouvir. Estou-lhe grato por torná-la real e pessoal para mim através da obra do Espírito Santo. Receba a sua palavra como Maria e digo: seja feito comigo segundo a sua palavra. Acredito que ao receber a sua palavra, a minha resposta de fé está a libertar o cumprimento da sua palavra para mim, a libertar o seu poder de fazer o milagre contido nela para cumprir todas as promessas do seu plano para a minha vida. Grato estou, Senhor, por tudo que a sua palavra fará na minha vida a partir desse momento. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.